queridos, cumprimento a todos mais uma vez, uma paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é convidado a estar ali conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. E eu quero já aqui, como essa aula vai ser do dia 21 de dezembro, eu quero desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de saúde, paz e prosperidade. Quando falamos sobre prosperidade, prosperidade não é apenas bens materiais, não. Mas é uma vida espiritual elevada. É um compromisso com o Senhor. É você estar contente e satisfeito. É você estar agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, pela água e o pão de cada dia. Pelo trabalho, por tudo que Deus tem proporcionado. Então é momento de nós refletirmos e agradecermos a Deus por esse ano. Que vem um novo ano, se Deus quiser, cheio de bênçãos, saúde, paz e prosperidade. Estivemos a lição passada, queridos, que foi a lição de número 11, aonde nós trabalhamos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Trabalhamos sobre as disciplinas espirituais, a leitura da palavra, a oração, o jejum, uma vida de devoção a Deus e consagração a Deus. E hoje nós estamos com a nossa lição de número 12, aonde nós vamos trabalharmos sobre o título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Queridos, nós já trabalhamos isso em algumas aulas, mas é importante nós destacarmos. Nós vamos trabalhar hoje sobre os dois espíritos. Há uma crença da Igreja Adventista de que Eclesiastes capítulo 12, quando é mencionado ali no seu capítulo 12 de Eclesiastes, e o versículo de número 7 diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Os adventistas do sétimo dia, partindo desse pressuposto, desse versículo, eles trazem um pressuposto, uma ideia, uma suposição de que esse espírito aqui é o fôlego de vida. Então, a partir do momento que esse fôlego de vida volta a Deus, é somente enquanto o homem está vivo. Depois que o homem morreu, não tem mais. Então, para eles, as almas dos ímpios então vão ser aniquiladas e o corpo volta ao pó. A primeira interpretação, nós cremos de que ao pó, volta. Porque éramos pó, tornaremos pó. A segunda interpretação deles de que o Espírito volta a Deus, que é apenas o fôlego de vida enquanto o homem está vivo, isso é um engano, isso é um equívoco. Porque o homem, ele vai ser julgado em ser completo. A santificação do homem é de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus e Pai vos santifica em tudo, em todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, e sejamos plenamente conservados até a vinda do Senhor Jesus.
Perceba que um cristão hoje que morre ao pó, ele volta. E o espírito e a alma volta a Deus. Mas como assim? Muitas vezes é mencionado só o espírito, ou muitas vezes só a alma, mas não é que estão mencionados separadamente que eles estão separados. Eles estão interligados e inseparáveis. Espírito e alma não morrem. O que morre é o corpo, é a matéria da terra. Porque Deus colocou esse espírito em nós para que nós estejamos comunhão com Deus, comunicação com Deus. Como os animais somente têm corpo e alma. E nós temos algo a mais, que é para nós buscarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. Então, eles interpretam equivocadamente que o Espírito de volta a Deus é o fôlego de vida e que aí acabou. Aí eles entram em outra heresia, que é a dicotomia. O homem não é um ser dicótomo, ele é um ser tricótomo. Espírito, alma e corpo. Então, quando se fala que o Espírito volta a Deus, significa estar sob o controle de Deus, sobre o domínio de Deus, a qual ele dará o destino, para onde que vai. É muito importante nós entendermos, querido, que quando nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, quando se fala sobre o arrebatamento, quando Jesus vem buscar a sua igreja, ele vai trazer com ele. Mas o que ele vai trazer com ele? Ele vai trazer, não é o pó ali. Não é a matéria. Por quê? Porque subiu para ele. Então, se subiu para ele, ele vai trazer com ele o quê? O espírito e a alma. Não vai trazer o corpo. Porque vai trazer com ele do céu. Vai trazer lá do paraíso. Com ele vai ligar-se ao... É aqui que nós vamos entender o porquê que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque se os que morreram em Cristo ressuscitar primeiro, ele vai ligar seu espírito e alma em corpo e eles vão estar completos. Agora, se os que estiver vivos será sendo levado ao céu primeiro, antes dos que morreram em Cristo, vão se encontrar com ele somente em quem? Em espírito e alma. Então Deus não fez o homem para estar descoberto. Ele fez o homem para estar completo, com espírito, alma e corpo. Deu para entender o porquê? E eu lendo a Bíblia, eu falei, Deus, por que que os mortos ressuscitarão primeiro? Por isso. Porque se não se subir os que foram arrebatados, vai estar lá nos ares, porque Jesus vai vir nos ares. Somente o quê? Somente os espíritos e alma. Então Jesus vai trazer, está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, vai trazer com ele os que morreram em Cristo. Vai trazer com ele a alma e o espírito. Isso é do justo. Os ímpios não, os ímpios vão continuar lá com seus espíritos no Hades. Então quando se fala Eclesiastes 12, que o espírito volta a Deus, Jesus vai trazer com ele. E aí vai ser ressuscitado. Se morreu queimado de lacerda, vai ser ressuscitado, vai ligar completo. Espírito, alma e corpo. Então aqui é importante nós entendermos que esse espírito humano que nós temos, né, não se refere apenas ao fôlego de vida enquanto nós estamos vivos. De maneira nenhuma. Porque por mais que é criatura de Deus, né? Por mais que é criatura de Deus, é imagem, semelhança de Deus, foi corrompido nosso espírito, alma e corpo. É o que diz lá em Efésios capítulo 2. E ele nos vivificou, nos dando vida. Mas Deus criou o espírito? Sim, Deus criou o espírito, criou o homem. Não foi impecável, Deus criou o homem pecável. O que isso significa? Sujeito ao pecado. Mas Deus não é o autor do pecado de maneira nenhuma. Porque Deus criou o pecado, Deus criou o mal como um ato da criação. Né? Aristóteles, né? Aristóteles que fala sobre o ato e potência.
ele fala sobre o ato e potência. Qual a diferença entre o ato e potência? O ato é algo que foi criado, é algo que existe inativo. A potência, ela potencializa esse ato. Como assim? Deus criou o mal como uma tomada. Eu estou consciente de que aquela tomada dá choque. Se eu enfiar o dedo, eu vou levar um choque. Então, cabe a eu escolher. Deus criou o mal, mas inativo. É o homem que vai escolher o caminho da vida ou o caminho da morte, o mal ou o bem. Por exemplo, Deus, quando criou árvores, ele criou um ato. Deus não criou uma semente, ele criou a árvore, mas com uma potência de dar fruto. Mas o que vai potenciar essa árvore dar fruto? A atmosfera, a natureza orgânica, o vento, a água. Então, para que seja possível, precisa o quê? De um ato de alguém ser transformado em uma potência. Para que a potência exista, precisa-se de um ato de alguém. Então Deus criou Adão com um ato da sua criação. Não criou com potência para cá, mas foi ele que escolheu. Transformou esse ato em uma potência. Ou seja, é potencialista. Ou seja, é eu que escolho. Então Deus os criou reto. Deus criou perfeito. O homem reto. Todo ser humano. Mas o homem pecou. Buscou invenções. Quando ele quis viver independente de Deus. Então nós vamos trabalhar nessa lição sobre o espírito humano e o espírito de Deus. Espírito humano sempre você vai ver com letra minúscula. Haja vista, quando você vai para o português, quando você vai escrever algo de introdução, pela lógica, né, você vai colocar uma letra maiúscula. Né? Toda leitura introdutória é uma letra maiúsculo, como aqui nós vemos, não dá para saber aqui se é o espírito, né? Nós sabemos pelo contexto, né? Se é espírito humano e o espírito de Deus. Nós sabemos aqui pela leitura que o espírito humano é com E minúsculo e o espírito divino é com E maiúsculo. Quando nós falamos sobre esse Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado. É aquele que nos alerta, é aquele que nos guia. É aquele que nos orienta. Perceba-se. Tem pessoas que nos falam, o Espírito Santo está me acusando. Isso é um equívoco. Esse é um dos piores equívocos que nós temos. Porque o Espírito Santo, ele não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo. Quem acusa é o Satanás. É ele que nos acusa. Apocalipse 12:9. Diz que o diabo nos acusa de dia e noite diante de Deus. Então temos que ser fiel a Deus durante dia e de noite, para que nós sejamos condenados por causa das acusações de Satanás. Ele pode até nos acusar, mas que essas acusações dele não venham nos fazer ser condenados. Porque ninguém está livre de acusação. Jesus também foi acusado. Os discípulos foram acusados. Então esse Espírito Santo de Deus, ele não acusa, mas ele alerta, guia, orienta, fortalece, nos conduz, como o próprio Jesus foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra-chave que vai girar em todos os tópicos é comunhão. O tópico, uma obra inicial do Espírito. O tópico 2, vamos trabalhar na lição sobre testemunho, intercessão e edificação. O tópico 3, edificação e fruto do Espírito, que vai ser uma matéria muito relevante de nós trabalharmos. Por quê, querido?
Hoje se busca muitos dons, e isso é bom e é importante. Paulo aconselhou a buscar os dons, mas nós vemos muito pouco fruto. Porque o que vai me salvar, queridos, é o fruto. Porque sem os dons eu posso ser salvo, mas sem o fruto não. Então eu devo ter o fruto do Espírito e os dons também. Nós temos um exemplo bem claro lá em Mateus 7. Senhor, em teu nome não profetizamos, não ministramos, não expulsamos demônios, fizemos maravilha. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, que eu vos não conheço. Porque tinha o dom, mas não tinha o fruto. Então esse Espírito ele vem despertar a consciência e a fé. Que o comentarista já falou, né, a visão dele de que está na alma, a consciência. Porque o ser humano, ele tem a alma é o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa razão. A alma tem a ver com o meu saber, né? O meu intelecto, vontade, a razão. Esse Espírito Santo ele vem e convence, João 16:8, do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 10:17. Através do que? Através da palavra de Deus. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir pela palavra. Então essa palavra, através da minha fé, da minha consciência, ela é despertada. Ela é despertada. Mas isso só pode acontecer, queridos, por meio de uma ação do Espírito Santo, né? Porque é esse Espírito Santo que vai trabalhar em nosso homem natural. Porque diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas o que é espiritual entende tudo e de ninguém é discernido. Pedagogia do Espírito Santo, ou seja, regeneração. O papel do Espírito Santo, ele nos ensina as verdades, as coisas espirituais. Veja que quando Jesus promete esse Consolador, quando ele vier, vos ensinará todas as coisas e fará lembrar o que eu tenho dito. Isso aqui é importante nós entendermos, porque tem pessoas que querem pregar, o Espírito Santo vai revelar na hora. Não. Ele vai lembrar o que você leu. Ele vai lembrar o que você ouviu. Eu fico vendo um índice, um número crescente de pessoas que querem ser pregadores, querem ser missionários ou missionárias, mas não querem sentar para aprender, não querem sentar para ouvir. Há uma falsa fé que diz que quem não tem humildade para sentar para ouvir, não pode ficar de pé para ensinar. Eu esqueci, me falhou quem é agora, não sei se é Martinho Lutero. Ele disse assim, eu creio que é Lutero, não lembro. Mas a frase é assim: aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. Essa frase é bem verdadeira, querido. Quando eu paro de aprender, eu estou aqui como professor, aqui no canal, eu sou um professor de nossa série. Só que eu não tenho uma dificuldade em sentar para ouvir alguém. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ele tem uma pedagogia, né? Essa regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, ou seja, uma vida nova. Agora, espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Lá em João 3 fala, né? Nascer da água e o nascer do Espírito. Eu acho que eu já falei, mas é importante ratificar isso aqui. O ímpio, ele nasce uma vez e morre duas. O cristão, ele nasce duas vezes e morre uma, entre aspas.
Como entender isso? Por que que o ímpio nasce uma vez? Porque é somente o nascimento uterino, nascimento biológico. Só que ele morre duas, que é a morte física e a morte espiritual. Agora o cristão não, ele nasce duas, é o nascimento uterino, nascimento biológico, bios quer dizer vida, e o nascimento espiritual, nascer da água e do Espírito, como diz João, capítulo 3. Ponto 3, renovação da mente, ou seja, a nossa mente, queridos, deve ser renovada. Renovada. Paulo diz lá em Romanos 12, devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus. Paulo diz lá, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o versículo 2 nos chama muito a atenção. Ele diz, e não, ou seja, o contexto ali é de alguém que está apresentando sacrifício morto. Mas aqui está chamando a atenção para apresentar um sacrifício vivo. E não conformei. Essa palavra conforme no grego é suskemastizestes, que quer dizer esquema. Paulo está dizendo, ele não segue o esquema do mundo, o padrão, né, desse mundo ali, que é Kaion. A ideia de mundo ali é rituais, os rituais, o sistema de que ele está fazendo. Lógico que podemos fazer uma aplicação também desse mundo, o sistema que estamos vivendo. Mas ali está falando dos rituais que eles estão apresentando ali, porque o contexto ali foi para judeu e grego. Tá? Tem a ver com os rituais. Mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. Ponto 4. Voz e luz. Essa luz, né? Esse Espírito Santo de Deus, essa revelação de Deus esclarece e gera entendimento em nós, ou seja, ilumina nossas vidas. É a iluminação. Quando falamos sobre luz, né? Lá na física. Na física, a luz, ela existe 3 grandezas da luz na física. A luz tem 3 viés. Primeiro, a luz tem intensidade, frequência e polaridade. O que é a intensidade da luz? Tem a ver com o volume da luz. Ou seja, é tipo como uma torneira, quanto mais você vai abrindo, mais ela vai aumentando. Então a intensidade tem a ver com um esforço por aumentar alguma coisa. E quando falamos sobre intensidade, a ideia que se tem é de algo que vai aumentando. Provérbios 4:18 diz que porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando cada vez mais até se tornar perfeita, ou seja, como a luz do sol que ela vai aumentando. Então a intensidade é isso. A ideia que se tem é de aumentar. E Jesus ensinou isso lá em Lucas 22:44. Jesus orava mais intensamente. A intensidade. Quanto maior a luta, mais Jesus aumentou o nível. O volume da sua intensidade. E a frequência, que é o Hertz, tem a ver com uma velocidade, ou seja, a energia, a cor. A ideia que se tem é de uma continuidade. 1 Tessalonicenses 4:10, quando Paulo está falando sobre o amor ali de Tessalonicenses, ele fala que esse amor deve ser crescente.
Ele diz que vocês devem, assim como vocês já estão bem, vocês devem progredir cada vez mais. Então a frequência é isso. A ideia que se tem é de aumentar. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a luz na física também tem a polaridade, quer dizer, a forma, que é a luz, é uma constância da luz, que varia de um lugar para outro, mas é a luz em si mesmo, né? Essa luz, essa constância da luz. 1 Tessalonicenses 15, 58, Paulo ensina que nós temos que ser firmes e constante. Firmes e constante. E aí, quando falamos sobre luz, existe luz primária e luz secundária. A luz primária que tem luz própria. A luz secundária é quando uma luz reflete sobre ela. E nós somos essa luz secundária. No Salmo 36, versículo 9, em ti está o manancial de vida. Na tua luz veremos a luz. Olha que algo interessante. A luz de Jesus precisa refletir sobre a nossa vida, porque nós não temos luz própria. Então, nós temos que ter a voz e a luz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor e ser iluminado por Deus. Como Paulo, ele ouviu essa voz e viu uma luz quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Testemunho, intercessão e edificação. Veja que aqui fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Se fala de uma adoção espiritual, né? Que nos traz convicção de segurança em Cristo Jesus. Ponto 2. O Espírito intercede. Não significa que o Espírito deve orar por mim, como nós já vemos um louvor aí, que herege, o Espírito ora por mim. Não, ele não ora por nós, ele intercede. O que é interceder? É uma ajuda. Quando nós não temos força, com gemidos inexprimíveis, o Espírito intercede por nós diante de Deus, a nosso favor. Então, o espírito humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do ser. Provérbios 20, 27, né? A-N-A-A. Algumas Bíblias traduzem como alma, né? Outras traduzem como espírito, que é a lâmpada do Senhor, né? Então, tópico 3 fala edificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem, ou seja, a ação do Espírito, né? Todos os dons que temos 1 Coríntios é por meio da ação do Espírito Santo. Tanto os dons é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. E é um só Espírito, mas há diversidade de dons. Paulo fala que o Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, são edificadas, porque as línguas estranhas edificam sua própria. Mas o conselho de Paulo não é que você não deve falar, é que se deve buscar o dom do discernimento para interpretar as línguas estranhas, para que isto venha a produzir fruto. Por mais que às vezes não vamos entender, pode acontecer, mas nós somos, nosso interior é fortalecido, né? Fala de um louvar em línguas também, cantar em línguas estranhas, isso é muito importante. Fortalece, edifica nossas vidas, como diz 1 Coríntios 4:4. Aí nós seremos edificados, ou seja, edifica somente a pessoa mesmo. Para edificar a igreja, há necessário um intérprete, que aí todas edificar as pessoas que não entendem passam a entender. Ponto 2, o ápice da vida cristã, fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Ali fala de 9 virtudes, mas a primeira é o amor. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. Isso aqui é o fruto do Espírito. Há até uma famosa frase: falar em língua é dom,
Agora, segurar a língua é fruto. Há muitas pessoas que falam em línguas estranhas, só que não segura a sua língua, porque não tem um fruto do Espírito. Então precisamos desse Espírito, o Espírito Santo de Deus. Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso espírito humano de que somos filhos de Deus. Então existe uma identidade. Quando Jesus vem para arrebatar ninguém da redenção, o Espírito, ele conhece aqueles que são seus, porque tem uma marca, porque tem um selo de identificação. Então nós aprendemos aqui sobre o Espírito humano e também o Espírito divino, né? O Espírito humano e o Espírito divino, que é o Espírito de Deus.